Ouça agora o podcast da entrevista com a deputada federal pelo PT, Rosa Neide. Olá, estamos aqui no Bom da Notícia em Cuiabá e vamos conversar com a deputada federal Rosa Neide Santos de Almeida. Ela foi eleita pelo Partido dos Trabalhadores. Ela teve 51.015 votos. Conosco, a extraordinária jornalista Marisa Batalha, editora-chefe do site O Bom da Notícia. É um prazer estar com o Edivaldo, estar com você, Marisa. E é bom falar com mulher junto também, ter mulher. Eu gosto de chegar no ambiente, ter homens e mulheres, né? Diferente da Câmara, que a gente chega lá, são 513 cadeiras, 77 mulheres. Às vezes você olha assim, só tem homem ao redor. E acho que tem que aumentar muito mais o número de mulheres para que seja realmente bem representativo. É bom o programa com homem e com mulher para a gente poder conversar melhor e atualizar as informações no estado de Mato Grosso. Mas poderia ser essa a primeira pergunta, deputado. A senhora acredita, mas acredita do fundo do coração, porque nós temos aí um histórico de mulheres na política, e um histórico até negativo de mulheres se deixando ser laranjas, né? A senhora acredita que isso mudou e que essas eleições, né, essas eleições municipais, conseguem mudar esse cenário e ao invés dessas 70 pessoas, dessas 70 mulheres, no meio de 500 e poucos homens na Câmara Federal, o senhor acredita que o senhor vai... uma hora dessa, ainda em princípio na Câmara de Vereadores, mas um dia vai chegar a ver lá no Congresso mais mulheres, ou pelo menos de forma mais equitativa, 50-50, ainda que seja 60-40? Olha, Marisa, eu acho que a gente vem avançando, né? Quando a gente percebe que a gente tinha, por exemplo, proibição de negras votarem no Brasil. Mulher negra não podia votar. Primeiro, nenhuma mulher podia votar. Depois, mulheres negras não podiam votar. Mulheres casadas só votavam com autorização dos maridos. Então, eu acho que com tudo isso que a gente passou na história, né? E nós tivemos a primeira prefeita lá no Rio Grande do Norte, que ela foi antes da autorização do voto feminino, ela foi prefeita, porque ela foi lá, brigou, enfrentou, processou, ganhou o direito de ser candidata e foi eleita prefeita. Então, assim, o Rio Grande do Norte é um estado que fez bastante história, né? Primeiro voto feminino, primeira mulher prefeita, hoje a única governadora mulher. Então, assim, eles sempre fizeram muita história. E outros estados também foram aparecendo figuras de mulheres. Então, Linda Bracate, acho que Vargas Grande foi isso, né? Do MDB, né? Foi também. Primeira mulher deputada, fez uma grande história em nosso estado. Então, tem sempre alguém que fura a bolha, né? E vai para frente, deixa o exemplo e deixa o legado. Então, como a gente teve muitas proibições históricas, e é muito recente, mulher votou em 32 legalmente, né? Enquanto os homens estiveram no poder desde que os portugueses aqui chegaram, comandando. Então, é um tempo recente. Por isso, acredito que depois que estipulou 30% obrigatório de cotas para candidaturas femininas, e no último pleito, né, que foi o pleito que eu fui eleita, que teve financiamento público de campanha, a gente saiu de 10% na representação para 15%. Então, houve um aumento de 5%. E no Brasil inteiro, a gente tem uma média 13,5% de representação de mulheres. Nós temos capitais, como é o caso de Cuiabá, sem nenhuma mulher na Câmara Municipal. Na Assembleia Legislativa, uma única mulher. No Parlamento, né, a gente tem, entre Senado e Câmara, hoje sou eu como mulher. Então, assim, é muito pouco, e nós somos 52% das eleitoras, né? No Brasil inteiro, nós somos 52%. Mato Grosso, quase 52%, 51,5% de mulheres. Então, nós temos que caminhar realmente nessa situação. Nós temos ainda aqui a vizinha Argentina com quase 50%, o Chile com 50%, o Canadá com 50%. Então, nós temos vizinhos aqui, a Argentina avançou no voto, o Chile na cota, a Argentina no voto. As mulheres chegando próximo da metade de ocupar as cadeiras. Então, assim, a gente tem que fazer a luta, as mulheres têm que entender que tem homens que são homens que defendem a questão feminista, as causas da mulher. Lá na Câmara tem muitos homens que é muito tranquilo a discussão com eles. Como tem homens que não têm essa discussão, como tem mulheres também que negam a pauta feminina, né? São processos aculturadores, né?
Sim, sim, mas a gente tem que avançar. Então, eu acredito, se não for no meu tempo, eu sempre digo, eu quero deixar um legado. Hoje mesmo, eu tenho um grupo de mulheres candidatas do meu partido, que a gente faz uma reunião todos os sábados, orientando e estimulando, porque muita gente chega para elas e diz: olha, para que candidatar? Isso é coisa de homem, isso é coisa ruim, lá só tem confusão, o que você quer fazer lá? Então, assim, vai tirando a mulher desse espaço de avançar. E por isso eu quero fazer a minha parte para que mais mulheres, independente do partido político, cheguem às cadeiras da Câmara, do Senado, das câmaras de vereadores, das assembleias, que ocupem seus espaços. O TSE também começa a discutir cota para negro nas eleições. Então, vamos deixar essa para depois, vamos falar das mulheres agora. Então, Edivaldo, eu compreendo a conceituação do que você diz, mas, assim, eu gostaria que um dia nós estivéssemos na política sem necessidade de cotas. Com certeza, gostaria disso. Mas ainda não estamos neste tempo, né? A nossa história, uma história de retirar da mulher a cultura da participação, se não for impulsionada de alguma forma, né, ela acaba não abrindo espaço. Muitos homens achavam muito cômodo fazer chapa só de homens. E agora a Carmen Lúcia, por exemplo, vetou. Se só tiver homens, não tem os 30%, eram para ser 10, só tem 7 homens. Porque as 3 mulheres não conseguiram, ela veta os homens também. Por quê? Se não fizer alguma coisa assim, de impulsionar, não é porque a cota tira o direito. Tem muita mulher competente, as mulheres são tão competentes quanto os homens. Os homens sabem disso. O homem que convive com a mulher, suas colegas de escola, quando você lembra, suas parceiras na universidade, a vida em casa, a filha, a esposa, a companheira, você vê que são pessoas que têm toda uma capacidade, mas a história não permitiu com que a sociedade enxergasse isso. Então, nesse sentido, ficou com que a mulher atrás. E aí a obrigatoriedade da lei obriga mesmo, faz com que Deus passe à frente. Tem a impressão, estou te obrigando a vir. Mas é uma forma de chamar, sensibilizar pela lei. Se não é pelo amor, é pela dor. Se os homens não abrem o espaço, porque entenderam que assim era melhor, acaba a lei abrindo espaço. E é por isso que eu defendo cota. Defendo cota para entrar na universidade dos que não tiveram acesso, porque assim a gente vai criando espaço, mesmo que seja meio dolorido. Eu falo assim, eu não preciso de cota para me candidatar. Eu não preciso necessariamente de uma cota, eu tenho competência. Mas como a competência não é reconhecida, eu dou um passo à frente diante da lei, e aí os homens vão fazendo convite. Eu quero citar rapidamente um exemplo do prefeito Altir de Juína. Ele, no diretório do Partido dos Trabalhadores lá, ele começou a fazer reuniões aos domingos. Aí iam os homens, falavam, a esposa foi em casa fazendo almoço. Falou, não, então só vai ter reunião se o esposo trouxer a esposa. Se não trouxer a companheira, e aí a gente faz o almoço aqui. Cada um traz uma coisa e o almoço é aqui. Pode vir a família. E aí hoje a gente vê o PT de Juína com mais de 50% de mulheres participando. Então, precisou dizer, olha, não pode vir se a companheira não vier, aqueles que têm companheira, para não ficar esse negócio, a esposa, ela não gosta dessa discussão, ela prefere fazer o almoço, quer dizer, tem gente que diz, ela prefere lavar o banheiro, cuidar do quintal, limpar a casa, do que vir fazer a discussão. Então, convenhamos, né? Se nós não tivermos impulsionamento, o conceito não chega para todos e todas. É por isso que a cota, nesse momento, é necessária. Eu não tenho como começar... depois dessa questão da mulher, de iniciar. E vou dizer por que vou iniciar com essa pergunta para a senhora. Na questão de uma das nossas últimas lives, do deputado Nelson Barbudo, ter dito que o Dom Pedro Casaldáliga, que morreu aí há 10 dias, que ele estaria no inferno com o capeta, porque ele era comunista. Estou perguntando isso para a senhora, porque também, recentemente, a senhora foi alvo, e alvo duro, de críticas do deputado Nelson Barbudo, chamando a senhora de nomes extremamente pejorativos, dizendo que a senhora não faz outra coisa a não ser agredir Bolsonaro. Como que a senhora avalia? Eu sei que o PT até tirou uma moção interna de não se responder ao Nelson Barbudo. Mas a senhora, como mulher, sendo atacada já por 2, 3 vezes pelo deputado, quebrando, inclusive, uma harmonia da bancada federal de Mato Grosso, como o senhor vê essa posição do Nelson Barbudo?
Marisa, eu sempre digo assim, a bancada, né, são 11 parlamentares, 10 homens, apenas é o meu mandato, que é um mandato de mulher, e assim, eu sou muito respeitada no grupo todo, eu tenho uma boa relação com os 3 senadores, sem dificuldade, o deputado Neri é o coordenador da bancada. Se eu não concordo, eu digo a ele que não concordo, tem reuniões que ele me convida e tem alguém que eu acho que eu não contribuo com o Estado se eu participar, eu digo, Neri, eu acho que essa reunião não vale a pena, e a gente conversa tranquilamente. Agora, a misoginia, né, o machismo, está impregnado em pessoas que são representantes públicos, em pessoas, cidadãos comuns, é a nossa história, né? Então, essas ofensas de ordem pessoal, quando acontece no recinto da Câmara, a gente tem conselho de ética, a gente tem ouvidoria da mulher, tem muitos deputados que respondem hoje na ouvidoria da mulher e no conselho de ética da Câmara exatamente por ofender mulheres, tem muitas mulheres ofendidas, parlamentares que são ofendidas, agredidas fisicamente, e aí recorrem ao conselho de ética. E nesse momento, muito menos com relação a mim, que eu acho que a população é que tem que avaliar claramente, mas a questão do Dom Pedro Casaldáliga, inclusive ele partiu no dia do meu aniversário. Eu passei um dia assim bastante reflexiva, pensando em tudo que eu aprendi com ele. Acompanhava Dom Pedro antes de conhecê-lo pessoalmente, tive a oportunidade de, quando ele era bem lúcido ainda, de ir visitá-lo, conversar com ele. E aí, assim, de tocar numa pessoa que quando você tocava, porque ele não está fisicamente mais conosco, quando você tocava, você sentia humildade, transcendência, você sentia paz, conforto, alguém que te olhava com muito carinho, que falava no mesmo tom com todo mundo, que sempre só falou coisas boas, que dizia que possuir menos, dar mais, calar menos, né? Matar nunca. Então, assim, uma pessoa que viveu verdadeiramente para mim a vida cristã. Então, se alguém que é cristão por essência, né, que navegou numa canoinha sozinho pelo Rio Araguaia para ir socorrer um índio, uma índia que estava gestante, que tinha um problema, e ele ia sozinho numa canoa até encontrá-la, ia encontrar uma pessoa com a posse de terra que estava doente para dar os cuidados necessários, uma pessoa que deu tudo o que tinha de vida material para ajudar os demais, coisa que nós não fazemos no dia a dia, né? Ele entregou a sua vida material em troca da paz, da vida espiritual, pediu para ser enterrado no cemitério dos indígenas, embaixo de um piquezeiro, olhando o Rio Araguaia. Então, para mim, a vida de Dom Pedro Casaldáliga, de 68 até 2020, aqui no Brasil, foi uma vida de exemplo. Para mim, ele é um sinônimo de exemplo. Se tem alguém que eu quero mirar para seguir em alguma coisa, é o Dom Pedro Casaldáliga, né? Ele, para mim, quando eu fui no velório dele, eu estive em Ribeirão Cascalheira no dia do velório, e aí os peregrinos que ali estavam já o chamavam de São Pedro do Araguaia. Então, assim, me emocionei muito, estive lá no dia 10 de agosto, que o corpo seguiu para São Félix do Araguaia. Então, assim, quando uma pessoa fala mal de alguém que teve a vida de Dom Pedro Casaldáliga, eu realmente, como cidadã, não quero responder. Eu acho que cada um responde a Deus, responde ao Eterno, responde aquilo que ele crê, que é a sua fé, cada um responde dentro da sua perspectiva. Eu respeito profundamente todo mundo, o ateu, o comunista, o cristão, todas as religiões, eu tenho amigos de todas as religiões, e para mim o que vale é respeitar o outro naquilo que ele pensa, na sua fé, no seu direito de ser diferente. E eu queria que os diferentes fossem iguais a Dom Pedro, porque aí a gente teria uma vida mais de paz, uma vida mais feliz. Todo mundo que a gente ouve, esse tipo de exaltação a Dom Pedro Casaldáliga é uma afirmativa do homem de bem que foi Dom Pedro Casaldáliga. A história vai contar, com o tempo vai contar. Agora, deputada e professora Rosa Neide, a senhora falou que se dá muito bem, que tem um bom convívio com a bancada, com a nossa bancada mato-grossense e tal. Mas a senhora, me parece que nessa bancada é a única voz de oposição ao presidente Bolsonaro. A senhora está tendo ressonância com as suas participações, com as suas observações? Que uma das críticas do deputado Nelson Barbudo
foi a seguinte, que a senhora, em números, estava completamente perdida no dinheiro que o Bolsonaro... 100 mil mortos era mentira, né? Exatamente e tal. A senhora tem encontrado ressonância como opositora a esse estado de coisas que a gente está vivendo hoje? Então, Edivaldo, eu procuro ser uma deputada e fazer uma oposição séria. Eu não sou uma cidadã que quer o quanto pior, melhor. Muito pelo contrário, eu gostaria de aplaudir o presidente da República. Eu gostaria de ver o nosso povo em situação melhor. Por exemplo, nós tivemos um problema sério no Araguaia, né? E eu sou muito chegada ao Araguaia, até por São Félix, por Dom Pedro, por tudo. Gosto muito da população do Araguaia. E aí o prefeito de Barra do Garças, que é um prefeito da base do governo, né? Mas aí ele me ligou um dia à noite, tarde da noite, desesperado, porque os leitos de UTI estavam lotados, não tinha mais lugar, não tinha como internar os indígenas. E aí eu prometi a ele, falei, prefeito, amanhã eu chamo todo mundo, nós vamos fazer uma reunião. No outro dia, mobilizei o Ministério Público, mobilizei as entidades indígenas nacionais e estaduais, o governo do estado, e aí a gente fez uma reunião. O deputado Neri esteve na reunião, o senador Fávaro estava internado em São Paulo com Covid, me emocionou muito, porque quando eu liguei para ele, falou, deputada, eu estou na cama aqui no leito do hospital, mas participe com a senhora. À noite ele estava cansado, sentado numa cadeira, e ficou 3 horas durante a reunião. Senador Wellington Fagundes, que é um grande parceiro, discute tudo. O senador Jaime me ligou, disse que não podia entrar, mas estava à disposição. Deputado Leonardo. Então, assim, a gente fez uma belíssima reunião, tinha mais de 80 pessoas. Na semana seguinte, fizemos outra. Com o deputado Wellington, com o senador Wellington, fiz outra reunião na Câmara, chamamos aqui o secretário nacional da Saúde Indígena, o senhor Robson, estivemos no gabinete do governador. Então, assim, a minha questão é ser propositiva. Nós tínhamos, naquele momento, 30 leitos de UTI em Barra do Garças, nós tínhamos 28 chavantes internados. E o prefeito dizia, olha, onde eu vou colocar o restante da população? Não que o indígena não tivesse direito, mas ele queria mais espaço. Tanto que nós tivemos aí depois, veio o Exército, visitou as aldeias, fez barreira sanitária, a Prefeitura de Barra do Garças recebeu remédios, as outras prefeituras ali do entorno, a preocupação com água boa que recebe os indígenas do Xingu. Então, assim, o que é na parceria, a gente está junto. Agora, por exemplo, para fazer a ferrovia, o Neri me ligou e falou, Rosa, já foi feito todos os estudos de impacto ambiental, a discussão com os indígenas, foi ter consciência disso, Neri. Vamos fazer a reunião? Vamos fazer a reunião, vamos ter a presença do Tribunal de Contas da União, o ministro vai estar lá, você pode ir, vou lá fazer o depoimento. O ministro disse, olha, a fala da oposição aqui, deputada, tem uma força muito grande, porque a senhora está aqui para dizer o que aconteceu. Então, eu sou oposição àquilo que não serve para a população. Quando eu vejo, desde o primeiro dia, o presidente dizendo que era uma gripezinha, o presidente mandando tomar cloroquina, dando comprimido de cloroquina para a EMA, para debochar de um país que já perdeu hoje 111 mil vidas. 111 mil vidas. 1.000 vidas, as pessoas perdendo as suas vidas, famílias, e ele disse que era uma gripezinha que logo passaria, que não chegaria a tanto, né? Nós estamos aí com indicações que vão chegar a 200 mil vidas perdidas. Então, isso é muito chocante. Então, os dados são acompanhados dia a dia. O ex-ministro Padilha, que é ex-ministro da Saúde, é deputado federal de São Paulo, uma pessoa extremamente querida, aceita por todo mundo. Deputado Rodrigo Maia, presidente da Casa, faz reunião com ele o tempo todo, porque ele é um ex-ministro solidário a essa discussão. Então, nós 2 vezes por semana da bancada sentamos com ele, sentamos com outros parceiros do próprio Ministério da Saúde, deste governo, para discutir dados, para acompanhar, para saber o que é melhor. Discuta as regiões de Mato Grosso, ponto por ponto, indígenas, áreas quilombolas, comunidades da periferia. Falo com o secretário de Segurança Pública, falo com o chefe da Casa Civil, falo com o chefe da Casa Civil de Mato Grosso quase todos os dias. Eu sou deputada, sou representante do povo. Não tem negócio de situação e oposição. Eu tenho que falar com o governador do estado de Mato Grosso a respeito das políticas públicas, do que a gente vai fazer com a saúde, com a educação. Estou participando fortemente na Assembleia aqui com os deputados que estão discutindo o protocolo do volta às aulas. Então, assim, tanto na Câmara, na bancada federal, como aqui com o Estado, eu não tenho problema nenhum. Qualquer autoridade pública eu vou, reúno, converso, porque para isso eu fui eleita. Vou garantir
com que todos que votaram em mim, aqueles que não votaram, tenham a deputada como representante. Tem um assunto polêmico, importante, e que a senhora tem que votar. Eu faço aqui a pergunta do meu querido Vinícius Bruno, do site O Livre. Deputada, como é que será seu voto na apreciação do veto do congelamento do salário dos servidores públicos, que deve ser apreciado também hoje aí em Brasília? Eu estou aqui até com o telefone na mão, porque eu estou acompanhando a sessão aqui, que ainda está nos preâmbulos, decidindo se essa sessão vai ter continuidade ou não, né? Nós estamos discutindo. O veto foi praticamente votado por unanimidade que não tirasse, não congelasse, não é aumento de salário, é congelamento da carreira, aquilo que os profissionais têm direito, né? Cada 5 anos, o que ele tem de direito, são os direitos da carreira. Aí colocou segurança pública, que é o pessoal que está na rua, os trabalhadores da segurança pública, a saúde e a educação. Até porque em 2021 a gente já sabe que professor não vai trabalhar só a carga horária dele. Ele tem que trabalhar mais para recuperar o ano de 2020. Então, foi colocado essas 3 categorias. Aí votou no Senado. O Senado acrescentou Polícia Federal, acrescentou mais algumas carreiras, principalmente ligadas à segurança pública. E aí, o governo Bolsonaro, o presidente da República, vetou. Este item ele vetou, que é o 17. Então, ontem, o Senado, por um voto, derrubou o veto. O governo achava que no Senado passaria. E agora, hoje, é na Câmara. Se não for hoje, vai ser na próxima terça. Então, eu voto pelo não congelamento, porque o governo diz assim, mas fez uma conta aí, falou assim que vai economizar 150 bilhões se mantiver o veto. Quer dizer, essa conta é uma conta fantasmagórica, e é um fantasma. Porque essa conta só vai acontecer, cada estado e cada município é que negocia com seus profissionais. Ele pode dizer, olha, neste ano eu não posso, dou em dobro no ano seguinte. Ele pode, o que você teria agora em 2021, eu posso dar de forma fragmentada nos próximos 5 anos. Isso vai ser cada estado e cada município com seus profissionais. Então, essa conta é uma conta que não existe. E depois eu fazer uma conta, dizer que eu vou retirar 150 bilhões das carreiras, da educação, da saúde, especialmente, quem está aí na linha de frente do Covid, e da segurança pública, então quem vai pagar a conta é quem está trabalhando, né? Quem entrega a aula, quem entrega a cirurgia e quem entrega a segurança da população. Então, eu voto para derrubar o veto, porque não admito que o profissional é que paga o preço. Se fossem os profissionais que ganham muito, Edivaldo, a média salarial de profissão no Brasil é R$3.000. Então, nós estamos falando de salários de R$3.000. Eu não estou falando de categorias que ganham muito. Quem ganha muito, o governo deve ter uma discussão com quem ganha muito. Eu estou falando quem ganha, quem entrega o serviço, trabalha 30 dias por mês, entrega o trabalho na ponta do sistema e hoje tem que pagar a conta. A senhora tem também se posicionado com relação ao presidente Jair Bolsonaro, com relação ao meio ambiente. Você diz que as políticas públicas de Bolsonaro são claramente de forma a fragilizar a questão ambiental. E se posicionou também recentemente com relação aos incêndios no Pantanal e na devastação da floresta amazônica. O ministro do Meio Ambiente esteve anteontem aqui com o governador Mauro Mendes e sobrevoaram o Pantanal Mato Grossense, que está com 70% a 80% comprometido pelo fogo. O que você acha, de fato, que está faltando a este governo em nível de seriedade, em nível de posicionamento e de projetos que, de fato, possam salvar ou proteger o que nós já temos de belo, que é a questão ambiental? Veja bem, Marisa, essa coisa de dizer, você está fazendo críticas. Felizmente, o governo faz oposição a ele mesmo, né? Nem precisa trabalhar muito. As atitudes do governo já é uma oposição à vida, à população, né? Quando a gente vê o Mato Grosso, ele vive do que exporta. Um dos estados que mais exporta grãos no país é o nosso, né? E aí, como é que fica a exportação de soja, por exemplo, para a Europa ou para a Ásia, que tanto olha a questão ambiental no Brasil para poder fazer aquisições do nosso país? A questão da carne, né? Do frango, do gado, que é produto de exportação do algodão, de tudo que a gente exporta. Então, o Brasil é vitrine
e Mato Grosso mais ainda, para o exterior. Eles nos olham por vitrine. E aqui, no início, o que é que o governo dizia? Né? Pode botar fogo mesmo, porque essa é a cultura do nosso povo, tem que botar fogo, senão não planta. Mas lá para trás, né? No início do governo. Então, eu digo assim, como professora, eu sempre tive muito cuidado com o que eu falava, o jeito que eu agia, porque eu falava, o meu aluno me copia. Né? O meu aluno me copia. E o aluno copiava em muitas coisas. Então, assim, é como o pai, a mãe, né? O chefe da família, o chefe da nação, diz as coisas, né? Que tem garimpar em área indígena. Então, essas coisas todas que foram ditas, como teve o Dia do Fogo ano passado, então vai criando um conceito popular que as pessoas podem fazer diversas coisas, né? Aqui nós preservamos muito, e a Europa, os Estados Unidos já derrubou tudo, então se a gente preserva agora, a gente pode derrubar. Tudo isso é muito controverso, né? Claro que a Europa derrubou, claro que os Estados Unidos derrubou, agora eu tenho que ficar olhando o erro dos outros, eles já recuperaram, né? Olha a Europa, olha as áreas de reflorestamento, né? Isso ninguém olha. Então, aqui no caso, quando a gente vê o Pantanal, né? É um sofrimento. Com certeza quem vive aqui está sofrendo. Tem espécies animais e da flora também que só tem no Pantanal, o único bioma que existe. É o mais frágil do mundo. O mais rico e o mais frágil do mundo. E o mais frágil. Queimado algumas espécies, ela pode se extinguir. Se eu deixar 1 ano, 2 anos, 3 anos repetindo esse tipo de ação, eles podem se extinguir, tanto a flora como a fauna. Então, assim, como tá? E outra coisa que o governo fez desde o início é negar a questão do clima, dizendo que não está tendo mudança de... Todo mundo viu a polêmica. O Brasil assinou em Paris, né, a política mundial, internacional, de diminuir a emissão de gases para controlar e melhorar o clima no mundo, e o Brasil negou. O Brasil, não, nós não vamos fazer a conferência do clima no Brasil, porque isso é mentira. O Brasil ficou sendo um país negacionista, o Brasil negando a ciência o tempo todo. E aí as pessoas acham, o clima não está mudando nada. Por que está queimando no Pantanal? Pela mudança do clima. Vem diminuindo o nível de chuvas ano a ano aqui na nossa região. Em outras regiões, caindo chuva exageradamente. Tudo isso pelas mudanças climáticas do mundo. Então, assim, como o governo que nega isso, atrai a população a fazer coisas que não devia. Então, hoje a gente está vendo a situação do Pantanal, a Amazônia, 19% jamais de desmatamento e queimada esse ano, mais do que o ano de 2019, que já foi um ano horrível. Então, nós estamos com a cidade hoje imersa em fumaça. Nós estamos falando de Cuiabá, se a gente olha, nossa cidade está imersa na fumaça. Então, eu quero deixar um legado, eu quero lutar por um legado. Então, a minha crítica não é uma crítica para atingir ninguém, não. É para todos nós, cidadãos e cidadãs do Brasil, especialmente de Mato Grosso, cuidar do que de belo nós temos. Nós podemos continuar ofertando à economia do mundo os grãos e a produção de Mato Grosso, mas para isso vamos cuidar dos indígenas, dos ribeirinhos, da nossa flora e da nossa fauna, do que é belo aqui. Ninguém quer destruição mais, o mundo já está tomando consciência. Não pode o Brasil estar nesse nível. Professora, muito obrigado pela sua gentileza mais uma vez. Obrigada. Sucesso aí no seu mandato. E a você, internauta, o nosso obrigado, nosso abraço e até o nosso próximo encontro. Aqui